Neste vídeo, vamos ver 15 atores atualmente atrás das grades. Michael Jace. A raiva nunca resolveu nada, e inúmeras vidas foram arruinadas e futuros destruídos porque alguém fez algo imperdoavelmente ruim no calor da raiva. Pegue Michael Jace, por exemplo. O homem tinha tudo, desde fama e riqueza até uma família amorosa abençoada com filhos. Ele participou de alguns dos maiores sucessos de bilheteria na história da indústria cinematográfica, de Forrest Gump a Planeta dos Macacos, a Somos Marshall, a O Mentalista, e era um regular em The Shield, onde interpretava o papel de um policial chamado Julian Lowe. E então, um dia, um enfurecido Michael Jace jogou fora tudo o que havia conquistado e decidiu tirar a vida de sua esposa. Após ser julgado por acusações de homicídio em 2º grau, Michael Jace foi considerado culpado e recebeu uma sentença de 40 anos à prisão perpétua, que ele está cumprindo atualmente na prisão estadual de Corcoran. Certifique-se de ficar até o final para ver a atriz feminina definhando atrás das grades por enviar cartas envenenadas ao presidente Obama e ao prefeito Michael Bloomberg. Se você achou que essa era uma história louca, espere até ouvir a próxima. E não se esqueça de clicar no botão de inscrever-se para não perder mais vídeos incríveis. Allison Mack. Allison Mack sempre foi uma gracinha, e lamentamos saber do caminho que ela tem trilhado ultimamente. Nascida na Alemanha Ocidental de pais americanos, seu primeiro trabalho no showbiz envolveu comerciais. Outubro de 2001 deu a ela sua maior oportunidade e papel mais icônico em Smallville como Chloe Sullivan, a repórter atrevida, bonita e sim, extremamente fofa da pequena cidade que por acaso era a melhor amiga do Superman. Uma vez que Smallville chegou ao fim em 2011, Chloe Sullivan lutou para permanecer relevante na indústria cinematográfica e conseguiu alguns papéis em programas de TV. Ela poderia ter chegado ao topo novamente, mas seu papel insignificante como vice-líder da NXIVM arruinou todas as chances disso. Anunciado como um grupo focado no desenvolvimento do potencial humano e na construção de um mundo melhor, o NXIVM era na verdade um extremamente culto de personalidade depravado, e seu fundador está atualmente cumprindo uma pena de 120 anos de prisão. Allison Mack juntou-se ao grupo em 2006 e rapidamente chegou ao topo. Ela estava envolvida em todos os tipos de práticas antiéticas. Em abril de 2018, o FBI a prendeu por acusações de tráfico sexual e trabalho forçado. Enfrentando uma sentença de 15 anos à prisão perpétua, Allison Mack decidiu abrir o coração e fazer um acordo de delação premiada. Em junho de 2021, ela recebeu uma sentença de 3 anos e ainda enfrenta processos de ex-membros do culto que ela ajudou a operar e do qual falava muito bem. Danny Masterson, That 70s Show e The Ranch não teriam sido tão bons quanto foram se Danny Masterson não estivesse neles para sorrir e encantar os espectadores. Este nativo de Nova York fez a maior parte do seu dinheiro inicial aparecendo em comerciais e, na adolescência, já tinha participado de mais de 100 deles. Ele estava totalmente fora do radar como adulto, até que sua atuação em That 70s Show forçou as pessoas a prestarem atenção. Danny conseguiu aproveitar sua fama para conseguir trabalho constante, e a vida parecia estar dando certo para ele. E então, em março de 2017, um trio de mulheres entrou com uma ação contra ele, alegando que ele as havia agredido, assim como o ator principal do programa 19 Kids and Counting, que será mencionado mais adiante neste vídeo. Danny rapidamente negou, mas a Netflix não perdeu tempo em demiti-lo de The Ranch. A partir de junho de 2020, Danny Masterson foi acusado de agredir 3 mulheres e enfrenta uma pena máxima de 45 anos de prisão. Ele se declarou inocente e seu julgamento criminal começará em 29 de agosto de 2022. Amy Locane. Pobre Amy Locane. O que está acontecendo com ela atualmente é trágico, mas ela também é culpada por tomar a fatídica decisão de dirigir um automóvel embriagada. Amy Locane não é um nome conhecido, mas muitos a conhecem de Melrose Place. Ela estava em School Ties ao lado de Matt Damon e Brendan Fraser. De qualquer forma, em junho de 2010, Amy Locane esteve envolvida em um acidente de carro em Nova Jersey que resultou na morte de uma mulher. A atriz estava dirigindo com quase o dobro do limite legal, com um nível de álcool no sangue quase 3 vezes o limite permitido, quando colidiu com um homem que estava entrando na sua garagem.
Em dezembro de 2010, Amy Locane foi acusada de homicídio culposo agravado e agressão com automóvel. Em novembro de 2020, considerada culpada de homicídio veicular e agressão com veículo. E no ano seguinte, ela recebeu uma sentença de 3 anos. Esta, ela cumpriu. Seus problemas não terminaram aí. Em julho de 2016, um tribunal de apelações decidiu que sua sentença de 3 anos era muito leve. E em fevereiro de 2019, ela foi ressentenciada a 5 anos. Em julho de 2020, outro tribunal de apelação decidiu que a sentença de 5 anos estava incorreta, e em setembro de 2020, ela recebeu uma sentença de 8 anos que está atualmente cumprindo, com elegibilidade para liberdade condicional em dezembro de 2024. Drew Drexel. Todos nós ganhamos a vida de maneiras diferentes. Alguns dependem da voz, outros da aparência. Mas caras como Drew Drexel aproveitam sua agilidade e rapidez para conquistar legiões de fãs e montes de dinheiro em programas como American Ninja Warrior. Drew é o campeão da 11ª temporada do programa de maior audiência da NBC e tem se destacado há anos, estabelecendo recordes com estilo e impressionando críticos com entusiasmo vigoroso e impressionante. Mas não estamos aqui para admirar o atletismo e o desempenho consistentemente excelente de Drew Drexel em American Ninja Warrior. Mais assuntos sérios nos aguardam, e nos entristece que Drew não seja apenas um dono de academia muito amigável e atleta extraordinário, mas também um indivíduo depravado. Em 4 de agosto de 2020, o FBI apareceu e o prendeu por crimes sexuais. Em menos de 24 horas, a NBC o removeu de seu site e de todas as reprises de American Ninja Warrior. Drew Drexel ainda não foi julgado e, se for considerado culpado, enfrenta multas muito pesadas, além de muitas décadas na prisão. Considerando que é a equipe de defesa dele que tem adiado repetidamente o julgamento, entendemos que isso significa que eles não têm uma estratégia viável para livrar seu cliente, Harvey Weinstein. Imagine ter tudo e depois perder tudo só porque você não conseguiu controlar seus apetites. É precisamente disso que se trata a história sórdida de Harvey Weinstein. Weinstein alcançou uma grandeza imensa enquanto liderava o colosso do entretenimento que era a Miramax, mas também aproveitou sua riqueza e influência para se envolver em comportamentos extremamente predatórios e desprezíveis. Esse aspecto dele era um segredo aberto que os comediantes costumam usar para arrancar alguns sorrisos irônicos do público. E quanto ao motivo de um produtor de cinema de peso estar nesta lista de atores na cadeia, vale a pena notar que alguns roteiristas e produtores têm o hábito de fazer aparições especiais em seus filmes. Stan Lee, por exemplo, era famoso por isso, e Harvey Weinstein atualmente tem 11 créditos de filme em seu nome. De qualquer forma, Weinstein poderia ter desaparecido silenciosamente se a dupla do New York Times e do New Yorker não tivesse colaborado para desmascará-lo. As consequências foram rápidas, com Weinstein sendo expulso de quase todos os grupos profissionais dos quais fazia parte e a rainha da Inglaterra pedindo a devolução do CBE que lhe havia concedido. Em março de 2020, ele foi considerado culpado de algumas das acusações em Nova York e recebeu uma sentença de 23 anos. Josh Duggar. Já se perguntou como seria a vida se você tivesse 18 irmãos? Bem, Josh Duggar não precisa se perguntar sobre coisas assim. Ele, junto com o resto da família Duggar, foi a estrela de 19 Kids and Counting, com o programa de TV muito popular sendo permanentemente cancelado quando veio à tona que ele havia sido abusivo com várias de suas irmãs. Em 2006, essas mesmas alegações impediram a participação da família Duggar no programa da Oprah Winfrey e desencadearam uma investigação policial que acabou não dando em nada. Em 2015, reportagens de revistas lançaram mais luz sobre o assunto. A situação chegou ao auge quando, em abril de 2021, os US Marshals vieram atrás de Josh Duggar, acusando-o de possuir materiais obscenos envolvendo menores. Josh Duggar inicialmente declarou-se inocente, anunciando que lutaria contra as acusações da melhor forma possível. Seu julgamento começou em novembro de 2021 e, em vez da defesa robusta que nos foi prometida, seus advogados se contentaram em apresentar todo tipo de moções frívolas. Josh Duggar foi finalmente considerado culpado e, em maio de 2022, recebeu uma sentença de 12 anos e 7 meses e foi multado em mais de $50 mil.
Jared Fogle. Jared Fogle é realmente um conto de advertência. Ele passou de um desconhecido a alguém quase num piscar de olhos. Estudante de graduação da Universidade de Indiana, Fogle incendiou a internet quando, em 1999, um artigo foi publicado atribuindo sua enorme perda de peso ao consumo excessivo de sanduíches Subway. Ele era rápido o suficiente para estabelecer um recorde de velocidade e logo estava ocupado filmando comerciais, ganhando dinheiro e estrelando filmes. Mas Fogle tinha um segredo muito sombrio que logo viria à tona quando o diretor de sua fundação de caridade foi preso em abril de 2015 por posse de materiais obscenos envolvendo crianças. Esse sujeito foi atencioso o suficiente para evitar desperdiçar o tempo das autoridades e rapidamente se declarou culpado de todas as acusações, recebendo em troca uma sentença de 27 anos de prisão. As autoridades voltaram sua atenção para Fogle quando descobriram que o diretor de sua fundação havia enviado algum conteúdo perturbador para Fogle observar. Então, em julho de 2015, a polícia invadiu a casa de Jared Fogle, em Indiana, prendendo-o e acusando-o de distribuir esses materiais. No mesmo dia, a Subway demitiu-o como seu porta-voz 2 vezes mais rápido do que o contrataram e começou a remover todas as menções a ele do seu site. Enfrentando uma sentença de 50 anos, Jared Fogle sabiamente decidiu que um acordo judicial tinha a melhor chance de assegurar sua futura liberdade e entrou em um com as autoridades. Ele também concordou em pagar $1.400.000 em restituição. Eventualmente, ele recebeu uma sentença de 15 anos e 8 meses e foi multado em $225.000 adicionais. Zach Avery. Zach Avery passou de ator a vigarista, colocou as mãos em $650 milhões e foi recompensado com uma sentença de 20 anos. Este cara também está longe de ser o ator mais habilidoso e raramente conseguia papéis principais. Agora, de 2014 a 2019, o persuasivo Avery convenceu centenas de pessoas, incluindo amigos próximos e familiares, de que deveriam emprestar-lhe muito dinheiro que seria usado para obter os direitos de licenciamento de filmes que a HBO e a Netflix distribuiriam no exterior. O que ele disse a esses investidores fazia tanto sentido que eles acabaram desembolsando centenas de milhões de dólares. O único problema era que os negócios que ele supostamente estava fazendo existiam apenas na sua cabeça, e ele estava, na verdade, operando um esquema Ponzi. Eventualmente, seus investidores e as autoridades perceberam, e ele foi preso e acusado de fraude de valores mobiliários. Em fevereiro de 2022, Zach Avery recebeu uma sentença de 20 anos e foi condenado a pagar mais de $230 milhões em restituição. Will Hayden. 3 sentenças de prisão perpétua estão penduradas no pescoço de Will Hayden, e ele nunca será um homem livre. O cara teve uma infância difícil. Não é surpreendente que ele tenha entrado para os fuzileiros navais quando tinha idade suficiente e passou 6 anos no serviço, aposentando-se com o posto de sargento. Will então se concentrou em ganhar a vida com seu negócio de construção e refrigeração, embora tivesse um pequeno trabalho paralelo construindo armas para colecionadores. Surpreendentemente, porém, esse pequeno trabalho cresceu tão rapidamente que ele decidiu se dedicar a isso em tempo integral e vender seu negócio de construção e refrigeração. Logo, o novo proprietário da Red Jacket Firearms estava atraindo bastante atenção local e nacional. Em 2011, o Discovery Channel decidiu entrar na ação e ofereceu-se para fazer um programa de televisão sobre ele e seu negócio. Esse programa de televisão, Sons of Guns, foi ao ar de 2011 a 2014, e a relação comercial entre Will e o Discovery Channel só terminou quando ele foi preso pelas coisas muito repugnantes que havia feito. Essas coisas incluíam forçar-se de forma inapropriada a um menor. Ele foi eventualmente considerado culpado e recebeu 2 sentenças de prisão perpétua simultâneas, além de 40 anos. Em julho de 2017, ele foi considerado culpado de outra acusação semelhante e recebeu outra sentença de prisão perpétua simultânea. Will Hayden é atualmente um hóspede da Penitenciária Estadual da Louisiana e é muito inelegível para liberdade condicional, liberdade provisória ou suspensão de sentença. Joseph Son teve uma carreira boa, mas muito pouco espetacular como ator em filmes de categoria B. E seu maior papel foi como Odd Job na paródia atrevida de Bond, que foi Austin Powers, um agente nada disfarçado. Ele era, na verdade, um kickboxer e lutador de MMA antes de se tornar ator, e perdeu todas as lutas em que participou.
Ele só conseguiu encontrar um mínimo de sucesso no mundo da atuação, e isso veio de sua capacidade de parecer ameaçador e imitar um lendário vilão de Bond. Então, Josephson teve grandes problemas com a lei quando, em maio de 2008, se declarou culpado de acusações de vandalismo grave e foi condenado à liberdade condicional, além de 60 dias de prisão. Ele foi ingênuo o suficiente para violar os termos de sua liberdade condicional e, em outubro de 2008, forneceu DNA como parte de seu acordo judicial original. Essas amostras o ligaram a um crime muito brutal que havia sido cometido no dia de Natal de 1990. Julgado com um cúmplice, Son recebeu de 7 anos a prisão perpétua, enquanto seu amigo foi condenado a 17 anos. Isso deveria ter sido o fim da história, exceto que em outubro de 2011, Josephson foi acusado de ter espancado fatalmente seu companheiro de cela. Ele foi considerado culpado e recebeu uma sentença de 27 anos. Skylar DeLeon. Skylar aqui é uma atriz porque ela foi uma figurante não creditada em Mighty Morphin Power Rangers. Com 20 anos, ela decidiu se alistar nos Fuzileiros Navais dos Estados Unidos. Mas, a vida militar não sendo do seu gosto, ela desertou. Foi capturada e recebeu uma dispensa menos que honrosa. Agora, em 2004, um casal foi derrubado por alguns indivíduos e seu iate roubado. Entrevistada pela polícia no final de 2004, Skylar alegou inocência e afirmou que havia comprado o iate legalmente do casal. Mas, no início do ano seguinte, um de seus amigos cedeu e contou tudo à polícia. Após um julgamento por acusações de assassinato em primeiro grau, a esposa de Skylar DeLeon recebeu 2 sentenças de prisão perpétua consecutivas, sem possibilidade de liberdade condicional. Outro cara do grupo recebeu 2 sentenças de prisão perpétua. E um cara que testemunhou contra o grupo pegou 20 anos na cadeia. DeLeon foi acusada do ato, com as evidências desses crimes sendo tão esmagadoras que seu advogado admitiu livremente sua culpa e fez pouca tentativa de montar uma defesa credível. Ela foi posteriormente considerada culpada em todos os 3 e sentenciada. Vale a pena notar que, embora tenha nascido homem, Skylar DeLeon mudou de gênero em 2019 e agora é uma mulher chamada Skylar Preciosa DeLeon. Joe Exotic. Existem algumas pessoas cujas histórias de vida nunca poderiam ser escritas de forma convincente porque pareceriam ficção sensacionalista e Joe Exotic está firmemente entre essas pessoas. Nascido Joseph Allen Schreibvogel e comumente conhecido como o Rei dos Tigres, Joe é uma personalidade da mídia eternamente divertida e muito controversa. Ele também foi chefe de polícia uma vez, mais conhecido por administrar o Greater Wynwood Exotic Animal Park, enchendo-o com animais exóticos como tigres e ganhando bem ao disponibilizar filhotes de tigre para as pessoas acariciarem e tirarem fotos com Edi. Foi este zoológico e a série de TV de realidade centrada nele, além de sua personalidade excêntrica e propensa a problemas que o tornaram um nome conhecido de costa a costa. Mas em 2018, ele foi preso sob suspeita de ter contratado assassinos para eliminar um rival, com uma série de acusações de abuso de animais a seguir. No ano seguinte, Joe Exotic recebeu uma sentença de 22 anos após ser considerado culpado. Em recurso, sua sentença foi considerada muito severa e 1 ano foi removido dela. O Rei Tigre tem sido o tema de vários documentários e continua sendo um sujeito sobre o qual é impossível não sentir fortes emoções. Shannon Richardson. O que os atores fazem? Bem, eles meio que interpretam, e a maioria é muito bem paga por isso, mas Shannon Richardson parece ter confundido o mundo da atuação e da fantasia com o real, e ainda está pagando caro por isso. Esta atriz é uma beleza ruiva e esguia de um lar turbulento, que teve vários casamentos turbulentos. Ela foi casada 3 vezes, e espere, sua maior reivindicação como atriz é aparecer como um zumbi em The Walking Dead. Em meio a um divórcio conturbado, ela sentiu um desejo avassalador de colocar seu então marido em apuros. Ela, portanto, escreveu várias cartas ameaçadoras com ricina endereçadas ao ex-presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, e ao ex-prefeito de Nova York, Michael Bloomberg, enquanto estavam no cargo. Em seguida, ela chamou a polícia e acusou o marido do crime. A investigação que se seguiu rapidamente descobriu a verdade do que havia acontecido, e Shannon Richardson foi presa. Depois de inicialmente alegar que seu marido a havia forçado a enviar as cartas, ela mudou sua história, concordou com um acordo judicial, foi condenada a 18 anos de prisão e multada em mais de 350 mil.
Ela está programada para ser liberada em novembro de 2028 e pode acreditar quando dizemos que o que ela fez e o circo midiático que se seguiu lhe deram muito mais fama do que sua suposta carreira como atriz. Clique neste vídeo para ver 19 celebridades atualmente apodrecendo na prisão. Nos vemos lá!